E aí, galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje foi feito especialmente para você que está começando a jogar ou quer melhorar ainda mais as suas habilidades no xadrez. Hoje eu vou mostrar para vocês os 3 erros mais comuns que iniciantes cometem no xadrez e como evitá-los. Não só mostrar os erros, mas também mostrar a solução para você parar de criar esses erros. Preparado para elevar o seu jogo? Então bora pro vídeo. O xadrez ele é um jogo incrível, mas no começo é bem fácil cometer erros que podem custar a partida. Aprender xadrez é fácil, movimentar as peças. O pouquinho mais difícil é a gente aprender as técnicas, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Esses erros eles são bem normais de acontecer, principalmente para quem está começando. Se até os grandes mestres já passaram por isso, né? Por que você não pode? Mas hoje eu vou destacar para vocês os 3 erros mais comuns e também te dar dicas práticas para você evitar todos esses tipos de erros. Vai ser bem simples. Vamos ver então o erro de número 1. O erro de número 1 é a gente mover muitas peças do mesmo tipo bem cedo, né? Por exemplo, ficar mexendo só o cavalo, ficar mexendo só os peões. Isso aqui é um problema muito grande. A primeira coisa que a gente tem que fazer no início do jogo é tentar desenvolver os cavalos, os bispos e colocar os peões de preferência no centro. Qual que é o centro? O centro são essas 4 casas aqui, ó. É considerado aqui o pequeno centro e tem também o grande centro. Se as nossas peças forem desenvolvidas passando por alguma dessas casas, tá ótimo, a gente está fazendo a técnica corretamente. Então fica atento com isso. Você já sabe que você precisa desenvolver suas peças, os cavalos e os bispos. Por que os cavalos e os bispos? Porque são peças de menores valores, né? O cavalo vale 3, o bispo vale 3, os peões vale 1. Ou seja, se essas peças forem ameaçadas por outras de maior valor ou de igual valor, eu posso colocar outra ali na defesa para manter elas aqui no centro. Se eu sair com a dama muito cedo, já é ruim, porque a dama ela é uma peça facilmente de ser atacada por uma peça de menor valor, e como ela vale 9 pontos, eu vou ter que sair ela lá do centro. Então não é bom dominar o centro com a dama. De preferência, cavalo e bispo, seguido dos peões. Então aqui eu vou mostrar um exemplo do jogador de brancas, ele fazendo tudo ao contrário do que eu estou falando para vocês. Ó. Ele começou com E4, E5, D4. Colocou um peão no centro, beleza, até aqui tá tudo normal. As pretas não quiseram capturar, preferiram esperar e jogaram D6. Se capturar, ele captura lá e tá tudo certo. Brancas colocaram outro peão aqui no grande centro, lembrando que são essas 8 casas aqui. Então tem aqui tá tranquilo também. Agora sim as pretas finalmente resolveram capturar o peão. E aqui o lance mais natural para as brancas seria retomar aqui o peão, né? Para ficar igualado de peão. Porém, as brancas foram lá e jogaram mais um peão aqui, fazendo nenhum sentido, né? Quando você mexe muitas vezes a mesma peça ou ficar só jogando peão, isso aqui vai enfraquecendo e atrasando cada vez mais o seu desenvolvimento de peças, que são as peças importantes, cavalo, bispo, como eu falei para vocês. Nesse exemplo aqui, o jogador das brancas, ele moveu aqui 3 peões no início, foi E4, D4 e F4. E esse último agora em G4, fazendo o 4º movimento. Ou seja, nos primeiros 4 lances, sem desenvolver praticamente nenhuma peça menor, cavalo e bispo, ele conseguiu deixar o seu roque exposto e enfraqueceu grandemente aí a sua estrutura de peões. E qual é o problema disso nessa posição? Ó? O adversário de pretas, ele pode simplesmente vir com a dama aqui dando cheque, já fazendo aqui as brancas perderem o roque. Fica sendo forçado ou o rei D2 ou o rei E2, tendo que sair com o rei de qualquer maneira. De qualquer forma, perdeu o roque. Isso é bem ruim. Aqui a gente está movendo o rei cedo demais. O melhor a se fazer no começo com o rei é fazer o roque, colocando o rei longe do centro e mantendo ele bem quietinho ali no canto, bem em segurança. O que acontece? Ó? As pretas já conseguiram a dama ativa, já tem peças por aqui, já fez a branca perder o roque. Olha como já tá boa a posição das pretas e das brancas agora, ela mesmo criou problema para ela. Então, toma bem cuidado com isso. Qual é a solução? Não vou mostrar só
o erro aqui, né? Vou mostrar a solução para você não errar. Então vamos voltar tudo aqui. A solução é bem simples, ó. Como eu falei, vamos desenvolver as peças no centro, no pequeno e no grande centro, se for possível, começando pelos peões ou pelas peças, tanto faz. Mas lembra que eu tenho que pôr os peões e as peças menores no centro, tranquilo. Então, E4, E5, coloquei um peão no centro, meu adversário colocou também. Qual seria o melhor lance nessa posição? O cavalo, porque além de eu desenvolver o cavalo, eu pressionei já um peão do meu adversário, ou seja, estou forçando a ele defender esse peão. Ele vai defender e colocar uma peça no centro, e agora eu posso colocar o bispo, já abrindo aqui espaço para o roque ser feito. Ó. Então eu desenvolvi um peão, olhando no centro e o grande centro, coloquei um cavalo olhando o pequeno centro e coloquei o bispo aqui também olhando o pequeno centro e principalmente abri espaço aqui para o preparo do roque. Ó. Olha quantas coisas boas eu fiz na minha posição com apenas 3, 4 lances. É bem tranquilo. Então só para a gente fortalecer mais a ideia, fixar mais essa ideia na nossa cabeça, lembra de 3 coisas essenciais no começo. Desenvolvimento de peças, você pode até anotar isso daí no caderninho, tá? Desenvolvimento de peças, que são cavalos, bispos e peões no começo. Segunda coisa, dominar o centro, que são essas 4 casas aqui, ou o grande centro, que são essas 8 casas aí. Independente de qual casa você dominar, sempre olha aí essas 8 casas, tá? Nunca joga pelos cantos, porque é ruim. Uma peça no centro, ela tem muito mais atividade do que uma peça no canto. Lembra sempre disso. E terceiro e último conceito aqui da parte da abertura é fazer o roque. Então, quando eu desenvolvo minhas peças, domino o centro e faço roque, eu concluí ali com 100% de eficácia a parte da abertura. Beleza? Então agora a gente vai para o erro de número 2. O erro de número 2 é não prestar atenção às ameaças do adversário. Muitos iniciantes, eles focam apenas no próprio plano e vão se esquecendo ali de verificar o que o oponente pode fazer. Isso pode levar à perda de peças importantes ou até mesmo você tomar um cheque inesperado ou até mesmo um checkmate inesperado. Então aqui, ó, as brancas desenvolvem o cavalo e o bispo, o que é bom, mas no lance 4 delas, quando elas jogam D4, elas ignoram aqui a ameaça do bispo negro em G4. Vamos ver aqui como que funciona na prática, ó. Brancas iniciaram com E4, seguindo aquele princípio de dominar o centro e desenvolver uma peça, até aí tudo bem. Pretas jogaram E5, tranquilo também. Brancas seguiram com cavalo F3, tudo certo. Pretas jogaram D6. Bispo C4, praticamente igual ao exemplo anterior, porém agora as pretas jogaram bispo G4, que é um tema bem comum aqui no xadrez, um tema tático, que é o nome de cravada. Ó. O que é uma cravada? É quando eu estou impossibilitado de mexer uma peça, porque se eu mexer, eu vou perder alguma coisa. Se eu sair com o cavalo para qualquer lugar, não importa onde seja, o que vai acontecer? O bispo dele passa a ameaçar a minha dama diretamente. Então meu cavalo está preso aqui. E aí as brancas no lance 4, como eu falei, elas jogam um peão em D4, ignorando aqui completamente essa cravada. As pretas aqui podem jogar simplesmente peão por peão, porque eu não posso retomar com o cavalo, eu teria que retomar com a dama para eu recuperar o peão, porém, elas poderiam tomar o cavalo e dobrar os meus peões. Peões dobrados é sempre ruim. E o que eu poderia fazer para evitar essa situação? Então, em vez de eu jogar o lance D4, que a gente está vendo que não é possível por conta da dobra de peões, a gente podia pedir explicação para a peça que está cravada aqui, ó. E aí, vai sair, vai ficar aqui, o que vai fazer? Porque eu estou ameaçando capturar o bispo. Se ele continuasse cravando, ele poderia jogar o bispo lá, ou capturar, se ele quisesse trocar, ou voltar lá de novo para algum outro lugar que não seja a diagonal da cravada. Mas olha como eu prestei atenção no lance do meu adversário. Se por um acaso ele jogasse aqui, eu poderia seguir meu desenvolvimento normal com D3, liberando outro bispo, poderia fazer o roque, menos jogar o D4. E se caso ele capturasse em F3, eu já poderia tomar de dama, ó, ganhando um tempo muito valioso em cima do peão. Olha como eu já tenho 3 peças no centro e meu adversário tem 2, e sendo as 2 peão, que não é tão bom assim. O ideal é sempre ter os peões juntamente com as peças, ó. Viu a diferença? E se caso aquele saísse para outro lugar, beleza, ele só perdeu um tempo, né, ó.
ele tirou uma peça do jogo e eu continuo com 3 peças no jogo. Olha a diferença, como mudou isso daí, né? Então lembra sempre disso, tá? Quando o seu adversário de jogar um lance, você tem que olhar o raio de ação da peça dele, para onde que a peça tá indo. Por exemplo, no começo, ó, ele jogou bispo G4. Daqui, ele continua olhando essa diagonal e agora olha essa. E aí você tem que ver se tem ameaça ou não. Por exemplo, aqui tem ameaça, né? Ó. E aí tem que ficar muito esperto com isso. Posso deixar ele capturar? Não posso. Tenho que defender obrigatoriamente? Posso seguir o meu desenvolvimento normal? Você tem que fazer sempre essas perguntas. Dito isso e sabendo já agora o que a gente precisa fazer, vamos para o terceiro e último erro. O terceiro e último erro é jogar sem um plano. Muitos dos iniciantes, eles movem a peça sem pensar no objetivo ou no que o adversário pode fazer. Isso também pode levar a perdas de material ou a posições bem ruins. No xadrez, cada movimento deve ter um propósito. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, as brancas começam com E4, as pretas jogam E5, igual ao anterior lá, bispo C4, cavalo C6. E agora, qual seria o lance mais natural, como a gente já viu lá no exercício anterior, lá no exemplo anterior? Mexer o cavalo ou o outro, liberar o bispo, para eu poder fazer o roque e tá tudo certo. Porém, as brancas fazem um lance A3 aqui nessa posição. Se a gente for ver, ó, o lance A3, ele não tem propósito nenhum. Ele não desenvolve uma peça, não ataca, não defende, não contribui aqui para o domínio do centro, como a gente viu, o pequeno e o grande centro. Enquanto a isso, as negras podem desenvolver uma peça normal, tranquilamente, e já pressionando o meu peão aqui do centro, forçando eu a fazer o quê? A começar a defender na posição. E olha o que aconteceu, as pretas, por possuir um lance a menos, elas já têm 3 peças aqui no centro, enquanto as brancas têm apenas 2. Então parece que o jogo inverteu. Agora quem tem mais o domínio do centro é as pretas e não as brancas, que pela teoria teria que ser as brancas, porque ela que começa fazendo o seu primeiro lance. Então, o problema do lance A3 é que ele é um movimento bem vago, não faz nada, né? Ele não avança nenhum plano, nem nada disso. E ele permite que as negras aqui vão ganhando tempo de desenvolvimento, né? Ele podia jogar o bispo, podia jogar o cavalo, como eu falei, podia jogar o peão, enfim. Daria tempo para a preta ficar com lance a mais na questão de desenvolvimento e também domínio do centro. Como que a gente evita isso? Vamos voltar ao lance de A3. Para evitar é bem simples. Lembra que eu falei para vocês que cada movimento deve ter um objetivo? E o nosso objetivo no começo são 3. Desenvolver as peças menores, cavalos e bispos, juntamente com os peões, dominar o centro e fazer o roque. Ó, o que falta para eu fazer o roque? Tirar o cavalo. Então, ó, cavalo F3 ameaça o peão que já está defendido, mas beleza. Eu estou olhando 2 casas importantes do centro e ao mesmo tempo liberei aqui espaço para eu poder fazer o roque e colocar o meu rei em segurança. Então lembra sempre desses 3 erros, tá? Sempre evita esses 3 erros. Mover muitas peças do mesmo tipo ou jogar as peças no canto, ignorar as ameaças do adversário e também jogar sem um plano. Com certeza, se você prestar atenção nisso daqui, vai transformar seu jogo da água para o vinho. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, já deixa o dedo no like para fortalecer aqui o canal, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo se você gostou dessas 3 dicas, se você errava e qual é o seu nível atual de xadrez, qual é o seu rating aí nas plataformas Lichess e Chess.com. Tamo junto, galera, valeu e até os próximos vídeos. Fui!